Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. Na aula de hoje, finalizaremos a parte de superfícies em RN. Eu recordo que nas últimas duas aulas, nós estivemos discutindo as superfícies em RN. Na primeira aula, nós definimos o que seriam essas superfícies em RN e vimos uma série de exemplos. E na aula anterior, nós vimos um teorema um pouco abstrato e começamos a discutir algumas consequências daquele teorema. Por exemplo, na aula anterior nós definimos o espaço tangente a uma superfície em um ponto e provamos, graças a esse teorema, que esse espaço tangente é um subespaço vetorial do Rn com a mesma dimensão da sua superfície. Na aula de hoje nós discutiremos outras propriedades decorrentes daquele teorema. Por exemplo, veremos a definição de diferenciabilidade de funções definidas em superfícies. Bem, como eu não gostaria de me alongar muito no tema de superfícies, para poder ir aos multiplicadores de Lagrange, que é o nosso real objetivo, essa aula eu irei fazer de uma forma diferente. Apenas comentarei as ideias dos resultados e deixarei as demonstrações ou como exercício ou para que vocês possam ler nas notas de aula. Então vamos iniciar a nossa aula. Então vamos iniciar mostrando que um conjunto parametrizável não pode admitir parametrizações de dimensões diferentes. Especificamente o que eu quero dizer com isso é o seguinte: suponha que você tenha a ver um subconjunto do Rn que admite uma parametrização Psi de um conjunto V0 aberto em Rm, que é uma parametrização de classe CK. Para que eu tenha uma outra parametrização desse mesmo conjunto, ou seja, para que exista uma φ de um W0 em V, que seja também uma parametrização de classe CK, do mesmo conjunto V, é necessário e suficiente que esse V0 e esse W0 sejam difeomorfos e que a φ seja Psi composta com esse difeomorfismo. E esse difeomorfismo também de classe CK, a mesma regularidade das parametrizações. Em particular, como existe um difeomorfismo entre W0 e V0, esses dois conjuntos têm que ser abertos do mesmo espaço euclidiano, Rm. Então o V só pode ser parametrizável por subconjuntos abertos de um mesmo espaço euclidiano. Eu vou comentar apenas a ideia geométrica por trás da demonstração desse teorema. Vejamos. Suponha que você tenha um conjunto V contido em Rn que é parametrizável. Então existe uma Psi de um V0 aberto do Rm que é uma parametrização de V, parametrização de classe CK. Para que eu tenha outra parametrização, φ de um outro W0, é necessário e suficiente que haja um difeomorfismo entre essas duas. Por exemplo, difeomorfismo de W0 em V0, que Ψ. E o resultado é do tipo Ψ somente Ψ. Ou seja, se existe esse difeomorfismo entre esses dois, a φ é essa composta, Psi com Qi. E por outro lado, se eu sei que existe essa parametrização, então eu sou capaz de estabelecer um difeomorfismo entre esses dois. Quem seria o difeomorfismo Qi que vai daqui para cá? Ora, seria essa composta com essa, especificamente Psi a menos 1 com φ. E da mesma forma a sua inversa seria essa composta com essa aqui, especificamente φ a menos 1 composto com Psi. Esses dois são o difeomorfismo que há entre esses dois conjuntos, se eu supor que há essa parametrização φ. E a ideia da demonstração é
apenas definir esses dois elementos e mostrar que de fato esses dois elementos, uma inverso da outra, e estabelece um diffeomorfismo entre esses dois. E a diferenciabilidade dessa composta será a consequência do teorema que nós vimos na aula anterior. Basicamente essa é a ideia da demonstração. Eu faço ela aqui e deixo para vocês lerem com calma. Com o auxílio do teorema visto na aula anterior, também podemos estender o conceito de diferenciabilidade para aplicações definidas sob uma superfície. E a ideia por trás dessa definição será olhar para a composta F com a parametrização. Então eu chamo a atenção que nas próximas definições nós sempre iremos olhar para F composto com a parametrização. Vejamos o que eu quero dizer especificamente. Vamos então definir quando uma aplicação definida em uma superfície é diferenciável. Então considera M uma superfície em Rn de classe CK e dimensão M. E toma uma aplicação que é definida apenas sobre a superfície, assumindo valores em RR, por exemplo. Então, nós diremos que F é diferenciável no ponto P se existe uma parametrização de classe CK de uma vizinhança V desse ponto P que você está analisando, de tal modo que quando eu olho para F composto com a parametrização, essa aplicação é diferenciável no ponto A, que é a pré-imagem do P, que é o ponto que nós estamos analisando. Pré-imagem pela parametrização φ. Então, como eu mencionei, o conceito de diferenciabilidade para aplicações definidas sobre a superfície consiste em olhar para F composto com a parametrização. Mas para esse conceito seria extremamente interessante que a diferenciabilidade da composta não dependesse da particular parametrização que nós tomamos. E de fato, se nós tivermos outra parametrização de uma outra vizinhança do ponto P que eu estou analisando, então a composta F com Psi, com essa nova parametrização, vai ser diferenciável na pré-imagem da Psi pelo ponto P, se e somente se a F composto com a parametrização inicial φ também seja diferenciável na pré-imagem do ponto P. Eu não irei provar isso, mas eu fiz em detalhes aqui para vocês. Imagina que você tem um ponto P, uma F definida sobre uma superfície, e consideremos duas parametrizações de vizinhanças do ponto P. O que nós estamos afirmando é que F composto com φ vai ser diferenciável na pré-imagem do P, que é esse pontinho A, se e somente se F composto com a Psi, a outra parametrização, é também diferenciável nesse ponto B, que é a pré-imagem do P. Ou seja, se F composto com uma parametrização é diferenciável na pré-imagem do P, qualquer outra parametrização de uma vizinhança do ponto P também vai ter a propriedade de F composto com a parametrização ser diferenciável na respectiva pré-imagem do ponto P. Bem, aqui eu faço a demonstração com detalhes e vou deixar para vocês lerem com calma. E da mesma forma que podemos definir diferenciabilidade, também podemos definir aplicações de classe CK. Então, suponha que você tem uma superfície de classe CK dimensão M e F uma aplicação definida sobre a superfície. Nós diremos que a F é de classe CI para I entre 0 e K, quando eu olhar para a composta F com uma parametrização e essa composta também ser de classe CI. Ou seja, quando para todos os pontos da superfície existe uma parametrização de uma vizinhança desse ponto, que é de classe CK, porque a superfície é de classe CK, admite parametrizações de classe CK, e eu olho para a composta, e essa composta é uma aplicação de classe CI. Eu observo que
Conforme essa definição, não faz sentido falar de classe de diferenciabilidades mais altas que a diferenciabilidade da superfície. Essas observações que eu coloco aqui. Podemos ir mais além também. Podemos definir a transformação linear derivada de uma aplicação definida sob uma superfície. Vejamos. Então, suponha novamente que temos uma superfície M em Rn, que é de classe CK e dimensão M, e uma aplicação F definida sobre essa superfície, assumindo valores em Rr, e que seja diferenciável em um certo ponto desta superfície. Nós definiremos a derivada de f no ponto P0 como sendo a transformação linear, que será denotada por f' de P, que irá agir no subespaço TPM e assumindo valores em RR. E é definida da seguinte maneira. Vamos fazer um desenho bem aqui para explicar como é definida f' de P aplicado a um elemento do TPM. Considera aqui a superfície M e toma um ponto P, onde a F é diferenciável. A F está definida sobre essa superfície. E eu tenho que mostrar como age f' de P em um vetor V do TPM. Se o vetor está no TPM, está no espaço tangente a M no ponto P. E seguindo o espírito das nossas definições aqui, eu vou olhar para a composta F com a parametrização. Então eu considero uma vizinhança parametrizável do ponto P, uma φ que parametriza essa vizinhança. Esse ponto A é a pré-imagem do P pela parametrização φ. E recorde que, como nós vimos na aula anterior, o TPM é φ' de A aplicado em Rm. Ou seja, se eu tomar esse vetor V no TPM, então ele é a imagem de alguém no Rm, pela derivada φ' de A. Ou seja, o V é φ' de A aplicada a um certo vetor V0 no Rm. Vetor V0 aqui. Então, nós iremos definir f' de P aplicada em V como sendo a derivada da composta f com φ no ponto A, que é a pré-imagem do ponto P, pela parametrização, aplicado no V0, que é este elemento aqui, que é levado pela derivada f' de A no V. Bem, para que esta derivada esteja bem definida, esse valor não pode depender da particular parametrização que eu considerar. Então eu preciso mostrar que se eu tomar uma outra parametrização de uma outra vizinhança e aplicar essa mesma definição para outra parametrização, o valor que eu vou obter para f' de P aplicado em V será o mesmo. Especificamente, eu preciso mostrar que se eu tomar uma outra parametrização de uma vizinhança do P em M e aplicar a definição de derivada para essa parametrização, ou seja, se eu considerar B a pré-imagem do P por essa nova parametrização psi, e olhar para V agora como sendo a imagem da derivada desta nova parametrização, e considerar o elemento da W0 em Rm, que é elevado pela derivada desta nova parametrização em V, então a definição que eu tomei anteriormente é exatamente igual a essa daqui. Evidentemente, não pode depender da particular escolha da parametrização que eu considerar. Esse eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Mas notem que toda esta teoria aqui passa por considerar f composto com a parametrização. E como eu estou sempre considerando f composto com a parametrização, eu tenho que sempre mostrar que
As definições que eu tomo não dependem da particular escolha da parametrização. Assim como ocorre na definição de derivada para aplicações definidas em abertos do espaço euclidiano, em que nós podemos olhar a derivada como sendo o vetor velocidade de um certo caminho, aqui vale algo análogo. Especificamente, é possível olhar a derivada agindo no TPM de uma outra forma. Do seguinte modo: se eu considero V um elemento do TPM, então pela definição do espaço tangente que nós demos, então existe um caminho que é diferenciável no zero, que passa pelo P no zero e com velocidade V. Então a derivada f' de P aplicada em V é o vetor velocidade desta composta, ou seja, o vetor velocidade do caminho f composto com lambda. Aqui eu faço em detalhes a demonstração de que vale essa relação, um pouquinho longa. Eu não irei fazer e deixarei para que vocês possam ler com calma. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Eu recordo que nosso objetivo aqui é estudar o método dos multiplicadores de Lagrange. E para isso nós estamos particularmente interessados em um caso particular de aplicação definida sob uma superfície. Especificamente, estamos interessados em considerar aplicações definidas em um aberto do Rn, por exemplo, que esse aberto contenha uma superfície M. E eu estou particularmente interessado em considerar a restrição da aplicação apenas a M. E queria entender como se comporta a derivada dessa restrição. Vejamos isso então. Vejamos esse exemplo. Suponha que você tem uma superfície M em Rn, que é de classe CK e tem dimensão M, e uma f barra, uma aplicação definida em um aberto U do Rn, assumindo valores em um RR, que é de classe CK. E de tal modo que esse conjunto U aberto contenha a superfície M. E aí eu gostaria de olhar para F, a restrição da f barra AM. A minha pergunta é: essa restrição é de classe CK? E como fica a derivada dessa restrição? O que afirmamos é que essa função é de classe CK e a derivada da restrição é simplesmente a restrição da derivada da f barra ao subespaço TPM. Esse aqui eu também deixo como exercício para vocês, mas decorre quase que de forma imediata da caracterização anterior de derivadas sobre uma superfície como o vetor velocidade de um certo caminho. Em particular, quando este R é igual a 1, ou seja, tem uma função de um subconjunto do R aberto do Rn assumindo valores reais, a derivada f barra linha de P aplicada em um vetor V qualquer do Rn é simplesmente o produto interno do vetor gradiente com o vetor V do Rn. Então, como a f, que é a restrição AM da f barra, a sua derivada f' de P aplicada em V será simplesmente o produto interno do gradiente da f barra no ponto P pelo vetor V do TPM. E para finalizar esta aula, ainda pensando no método dos multiplicadores de Lagrange, que veremos na aula seguinte, nós estamos particularmente interessados também em um caso particular de superfície. São aquelas superfícies que são dadas por imagem inversa de um valor regular. Vamos então definir o que seria um valor regular. Considere uma aplicação G de um aberto euclidiano do Rm assumindo valores em Rn que seja diferenciável.
Um valor C do Rn é dito valor regular de G quando para todo x tal que g de x é igual a C, ou seja, o x está na pré-imagem do C pela função g, a sua derivada g' de x é uma transformação linear sobrejetiva. Algumas observações. No caso em que essa equação não tenha nenhuma solução, ou seja, a pré-imagem de C pela aplicação G é um conjunto vazio, então por nulidade esse será um valor regular. Para o caso n igual a 1, ou seja, quando eu tenho uma função, como é um valor regular? Ora, nota que neste caso a derivada g' de x é simplesmente o gradiente da g no ponto x. Então, para que a transformação linear associada a este vetor seja sobrejetivo, é necessário e suficiente que esse gradiente seja diferente de zero. Em outras palavras, para funções, um valor regular é aquele em que o gradiente é sempre diferente de zero, para todos os pontos da equação g de x igual a c, ou seja, para todos os pontos da pré-imagem do valor c pela g. Outra observação que eu faço é no caso de aplicações novamente. Se eu tenho uma aplicação definida em um aberto do Rm, assumindo valores em Rn, que é diferenciável, então, por ser uma aplicação definida em Rn, ela tem funções coordenadas. Denoto essas funções coordenadas por G1 e Gn. Então, dizer que C é um valor regular de G significa dizer que para todo elemento em G-1 de C, quando eu olho para o gradiente das funções coordenadas, eu tenho um conjunto linearmente independente de vetores em Rn. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, pela nossa definição, se C é um valor regular, então a derivada é sobrejetiva. Eu estou afirmando que a derivada ser sobrejetiva é equivalente a dizer que esses vetores, gradiente de G1, gradiente de Gn em x, formam um conjunto linearmente independente. Essa equivalência entre derivada sobrejetiva e independência linear do gradiente das funções coordenadas eu deixo como exercício para vocês fazerem. E para finalizar esta aula, que já está bastante longa, eu deixo como último resultado um teorema que diz que imagem inversa de um valor regular de qualquer aplicação é sempre uma superfície com a mesma classe de regularidade da aplicação. Especificamente, suponha que você tenha uma aplicação G definida em um aberto euclidiano do Rn, assumindo valores em Rr, que seja de classe CK. E precisaremos supor que a dimensão do espaço euclidiano do domínio N seja maior do que a dimensão do contradomínio R. Então, se você tomar um valor regular dessa sua aplicação, o G-1 de C, ou seja, a pré-imagem de C pela aplicação G, é uma superfície de classe CK e a dimensão será a dimensão do domínio menos a dimensão do contradomínio, M igual a N menos R. E essa superfície, evidentemente, está em Rn, que é onde está o domínio da aplicação. Mas ainda, em cada ponto P dessa sua superfície, o espaço tangente a essa superfície no ponto P é o núcleo da derivada G' de P. Esse teorema, importante também, eu deixo como exercício para vocês lerem ele no livro e escreverem em detalhes. Então, recapitulando, na aula de hoje nós vimos os conceitos de derivada e diferenciabilidade para aplicações definidas sob superfície. Vimos um caso particularmente interessante de aplicações definidas sobre superfícies, que são aquelas que são a restrição de uma aplicação definida em um espaço euclidiano.
usaremos esse tipo de aplicações no método do multiplicador de Lagrange. E finalizamos vendo um caso particular de superfícies, que são aquelas que são imagem inversa de valor regular de uma certa aplicação. Outro resultado interessante que eu chamo a atenção é essa caracterização de valores regulares. Esses conhecimentos nós usaremos para obter um método dos multiplicadores de Lagrange. Bem, nossa aula se encerra por aqui. Fiquem todos bem, estudem todos esses conteúdos e nos vemos na próxima aula. Até mais!